Hoje, no Sem Limites, nós vamos falar sobre paternidade. É isso mesmo. Qual a importância, né, da sua paternidade, da sua origem? Então, vamos começar. Solta a vinheta. É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o Sem Limites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já compartilha esse vídeo com todo mundo. E se você não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal. E para falar desse tema hoje, paternidade, está aqui comigo minha esposa, Bispa Camille, nossa terapeuta, pastora Ana Paula. E aí, gente, qual que é a importância da paternidade na vida de uma pessoa? A gente poderia falar do quesito espiritual e emocional, né? Dessa questão do paternal aí, que hoje está tão perdida, né? Hoje está tão difícil. Tem quantas pessoas que conhecem o pai somente depois de adulto já, né? Tem muitos estudiosos, né, principalmente da questão emocional, que falam da questão da Revolução Industrial, né, que aconteceu no século passado. E os pais saem de casa para ir trabalhar numa fábrica, para trabalhar numa empresa, porque de antes o pai estava ali o dia todo presente, né, na vida do filho. E é muito comum hoje a gente ver um pai que quer proporcionar uma vida legal para o filho, quer pagar a melhor escola, melhor casa, as melhores viagens, os melhores celulares, videogame, etc. E ele vive para o trabalho e o filho não tem aquilo que é mais importante, que é o tempo. Um tempo de qualidade com o pai, né? E acaba vindo aí uma geração carente de pai, né? Carente de uma paternidade, né? A ausência, né? Ou a presença, a ausência e a presença do pai na nossa vida, ela está diretamente ligada com aquilo que a gente vai ser no futuro. Porque se a gente teve um pai presente, a gente vai ser de um jeito. Se a gente tiver um pai ausente, também nós vamos ter um outro estilo de vida, uma outra situação que lá na frente vai fazer toda a diferença. A pessoa acaba crescendo com a carência muito grande, né? Esse vazio, essa busca, né? Pro homem, pro filho, é muito importante ter o pai por causa da referência de homem, né? Do papel, da figura masculina, aquilo que ele vai imitar quando ele crescer, quando ele amadurecer. E para a mulher, porque o pai é o primeiro amor da vida da filha, né? É o primeiro homem presente primeiro na vida homem. da Então ela mulher, vai né? buscar esse padrão de comportamento do pai nas pessoas com quem ela for se relacionar. E quando ela tem um pai ausente, um pai que não cuidou, que negligenciou os cuidados ali, ela com certeza vai ficar sempre com esse vazio e vai acabar atraindo pessoas e tendo essa expectativa de que essa pessoa supra o que o pai dela não deu, né? Uma outra coisa muito interessante é que o nosso relacionamento com o nosso pai biológico ele está intimamente, diretamente ligado com o nosso relacionamento com o nosso pai celestial. Porque o que vai determinar o meu relacionamento com Deus é como que foi a história que eu tive com o meu pai. Porque hoje a gente na igreja a gente vê muitos casos de problema de reconhecimento de autoridade. Tem gente que não consegue se relacionar com Deus porque associa a imagem do Deus Pai com o pai natural que ela teve, né? Exatamente. Aí ela precisa de uma cura para ver que não tem nada a ver, é outra coisa, é o contrário, né? Aí entrando já no lado espiritual, Deus é o único que pode suprir o vazio que ficou, porque, como a Ana falou, né, essa carência, esse buraco, esse vazio na vida de quem não teve um pai presente, não tem como mais preencher essa lacuna. E o grande problema é esse, né, Ana? A pessoa fica tentando preencher de todas as formas, né, ou com um namorado, ou com um chefe, ou com um amigo, e ela não consegue preencher. Mas o único que pode preencher e curar totalmente essa carência, esse vazio, é Deus, né? É verdade. E essa questão psicológica, ela fica muito complicada, porque todas as vezes que a gente tem alguém fora do lugar, tanto o pai no papel de pai, a mãe no papel de mãe, irmãos, né? Pessoas que estão fora do lugar na posição da família, no sistema familiar mesmo. Eu busco pessoas, tem duas coisas que acontecem. A primeira é eu buscar pessoas para entrar naquele lugar. Mas eu nunca vou aceitar, quando tem muitas famílias que acontece isso, né? O irmão mais velho cuida do mais novo. Você pode até buscar o seu irmão mais velho na figura ali de pai, de mãe.
Mas você E nunca vai faz mal também aceitar. para o irmão mais velho, né? Você Porque ele nunca tem vai que ace- assumir um papel que não é dele, né? E você nunca vai aceitar essa autoridade. Porque você sempre está cobrando que os seus pais façam. Então você nunca consegue desistir dos pais que você tem. A doutora Silvana Pérez, né, ela fala muito isso. É melhor ter um pai ruim do que não ter um pai. Tem gente que fala divórcio, né? Pais são separados. Às vezes a mulher fala, é melhor não conviver com meu filho, esse homem. Não, é melhor ter um pai ruim, porque no tempo que tiver maturidade, essa criança vai conseguir elaborar quem é esse homem, né? Quem é esse pai, e conseguir trazer, assim, o perdão, né? Que é o que a palavra de Deus Mesmo traz. que seja muito difícil, né, Ana? Mesmo que Porque seja muito é uma difícil. longa caminhada, uma trajetória, até a pessoa ter um entendimento, uma maturidade, principalmente se vem desde a infância até a adolescência e chegar à fase adulta, às vezes com essa falta de entendimento, né? Com essa falta de maturidade. Então, assim, como você falou, precisa de muita terapia, né? De muita ajuda, de pessoas especializadas, às vezes do pastor da igreja também, e de um terapeuta para estar ali auxiliando essa pessoa, Guiando nesse caminho. guiando Né? até ela chegar no sucesso desse êxito emocional, vamos falar assim, né? Então, o bispo trouxe algo importante. Além disso, né, bispa? Além disso tudo que já está prejudicando esse relacionamento, as feridas que vão trazer, como a bispa disse, tem o que o bispo disse que quando alguém que não era para estar naquele papel entra, essa pessoa também fica presa ali naquele papel, não consegue crescer. Então, é muito grave essa questão da paternidade. É uma coisa que é pouco falada hoje em dia, né? Com essa era do feminismo, de tudo que tem acontecido, as pessoas têm cada vez mais pregado que não é importante, que o papel do homem é diferente, mas é importante a gente lembrar o que a Bíblia diz, né? Deus nos deu, Deus não nos fez órfãos, Deus trouxe o Espírito Santo para nos consolar, para trazer. Eu me lembrei aqui, né? Quando os meus pais se separaram, que eu sou filha de pais separados. Então, assim, por muito tempo, eu assumi um papel como o pai da casa. Porque, como eu sou a filha mais velha, então, por muito tempo, eu fui a provedora da minha família. É eu que trabalhava, eu que sustentava, eu que pagava as contas da casa. Então, assim, por um período da minha vida, eu fiquei meio atrapalhada emocionalmente, vamos falar assim. Tira tudo do lugar, né? Porque tira tudo do lugar. Você dá uma mexida. Você tem que deixar de viver Entendeu? a sua vida, Exatamente. o seu papel, para viver o papel que alguém não fez. Né? Hoje, graças a Deus, assim, né? Fiz terapia, né? Isso me ajudou muito a me encaixar, me trouxe novamente para o centro da minha questão. Hoje eu consigo conduzir, eu tive uma maturidade para entender. Graças a Deus, né, venci. Mas tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né, que às vezes está passando por um momento desse também e não está entendendo por que ela está passando por isso, por que ela está sentindo algumas coisas, por que ela está vivenciando algo, né? Às vezes chega um trauma, chega, né, às vezes uma crise de ansiedade ou uma depressão. Então, quando a gente vai ver o quê? É porque a pessoa está vivendo um papel que não é o dela. Né? Então, assim, a paternidade mesmo precisa ser exercida, mas assim, da forma certa. Né? Qual que é o papel de um pai na família hoje? Vamos falar assim. O papel do pai é o quê? Provedor. Ele é o líder daquela casa, ele é o sacerdote. Então, assim, todos esses requisitos são papéis, né, do homem que está dentro daquela casa. Ele é o chefe daquela família. Olha que interessante, que eu peguei um dado aqui, ó. Esse ano já nasceram até o mês de julho, né? Vamos pôr no primeiro semestre, né? Foram feitos no Brasil 1.600.000 registros de crianças que nasceram. Desses 1.600.000, mais de 100.000, 110.000 sem o pai, já desde o nascimento. Né? Não estamos nem falando do pai que separou depois, saiu de casa. Foram registradas sem a presença do pai. Sem a presença do pai. Então, assim, dá mais ou menos quase 7%. Né? Então, de cada 100 crianças, 7 já nascem sem o pai, né? Aí tem aqueles que têm o pai ausente, tem aqueles que vão perdendo o pai ao longo da vida, né? E esse número é 5% maior do que o ano anterior. Ou seja, está crescendo cada vez mais o número de crianças que já nascem sem o pai. Além do que você falou, dos que, né, os pais se separam no futuro, ou falece, ou acontece alguma coisa, ainda tem aqueles casos, né, das situações de gênero, de duas mulheres querendo uma fazer o papel de pai e outra de mãe. Então, assim, isso cria uma confusão na mente daquela criança futuramente, porque ela vai ficar sem entender. Até ela ter uma maturidade para entender, né, o que é aquilo ali, muita coisa já aconteceu no interior dela. Vamos chamar nosso primeiro vídeo da internet para a gente seguir aqui no assunto? Pode soltar. Onde é que está na Bíblia
Que Deus faz uma aliança, um pacto com José para abençoá-lo. Onde é que está na Bíblia que José faz alguma coisa que agrada a Deus e Deus o abençoa? Você não vai encontrar isso. Deus só estava abençoando José por amor à aliança que tinha com seu pai Jacó. Pastor, mas o meu pai não tinha uma aliança com Deus. O pai de Abraão também não tinha, começou a partir dele. Se teu pai não tinha, vai começar com você. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. A intenção do inimigo é só tirar o pai de casa, para que a próxima geração morra de fome, para que cabe a provisão, a proteção e o destino profético da criança e da geração que vem. Se você vê, botar no dedo, quem é o filho de pastor famoso que fez um trabalho maior do que o pai? Difícil encontrar, porque a gente está morrendo na gente mesmo, a gente não está preparando a próxima geração. José não sentou no governo por acaso, ele foi preparado até os 17 anos, sem saber, sem o pai e sem ele saber. Muitos de vocês vão governar e não têm a mínima ideia que falta pouco. Você imagina se José na prisão falasse, agora basta. Tá bom de sofrimento, tá bom de injustiça. Eu não fiz nada, meus irmãos venderam. Deus disse que está comigo, mas aí vem a mulher endemoniada que quer dar em cima de mim. Eu resisto por causa de Deus, que a Bíblia diz. Eu faria isso contra o Senhor. Ele não falou contra Potifar, nem pensou em Potifar, ele pensou em Deus. Porque quem teme a Deus não faz por causa de uma pessoa, não faz por causa dele. Amém. Olha aí, né? Que muita informação ali, né? Nesse vídeo. Mas a primeira coisa que eu quero pensar ali é o quê? Deus sempre fez questão, né? De falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Porque Deus estabeleceu que a bênção dele ia passar de geração em geração, de pai para filho. Então, biblicamente falando, a paternidade é algo muito importante. Além da sistêmica familiar que Deus criou, de ter um pai, uma mãe, né? E os filhos dentro desse lar ali sendo criados pelo pai e a mãe, tem a questão também espiritual, né? Que a bênção ela vai passando de geração em geração muitas vezes na Bíblia também a gente vê, né? Ensina o teu filho, fala da lei, fala da palavra, né? Então é muito mais papel do pai do que da igreja, né? Passar essa questão espiritual para o filho, né? E acaba que hoje também acontece muito isso, né, gente? A gente vê pais terceirizando, né, para a igreja a educação, terceiriza para a escola a educação dos filhos e terceiriza para a igreja a parte espiritual, né? E não assume o papel que é dele, que quem vai educar o filho, quem vai ensinar o filho espiritualmente é papel do pai, né? E como é poderoso isso, né? Assim, como é grave essa questão. Uma vez eu recebi em consultório uma mãe, e aí sempre que eu vou atender adolescente, era uma menininha de 14 anos, né? Sempre que eu vou atender adolescente, eu atendo primeiro os pais. E a mãe falou assim para mim, Ana, é o seguinte, eu tenho 3 filhos, os 2 primeiros deram errado, esse eu estou entregando para você criar. E aí eu falei, meu Deus, a gente vai precisar de muitas sessões, querida. Né? Porque não se passa isso, né? Maternidade, paternidade, as funções da família, né? não é. Então não eles terceirizam para a escola, para a igreja e para o psicólogo agora psicólogo também. Mais não dá, não tem jeito, né? Então aquilo que os papéis, eles são muito difíceis mesmo. É difícil ser pai, é difícil ser mãe. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino o quanto deve ser difícil. Mas é intransferível, não tem como. Não tem como. Eu falo que não é só difícil, é desafiador. É aquilo, gente, cada fase da vida é um desafio novo. É aquilo que eu falei. Quando é bebê é um desafio, aí cresce, começa a andar é outro, daqui a pouco está na infância é um desafio, aí vai para a adolescência já é outro desafio, entendeu? Então, assim, cada nível que você vai passando, seja de maternidade ou na paternidade, você tem que estar pronto, preparado para poder encarar aquilo ali. Os desafios, é natural que os desafios, eles dão medo mesmo, né? Dá muito medo ser mãe. A mãe, ela é gerada ali, né, nos 9 meses de gestação. E o pai, eu imagino que deve ser talvez até mais difícil, porque tem menos instinto, assim, dessa coisa maternal, né? Assim, o instinto de no começo, o pai não tem tanto envolvimento, né, com a criança como a mãe tem. Porque no início, né, você está suprindo a criança de você dá do seu peito para amamentar, e o pai só observa, né? Os apelos emocionais a parte do pai da vem função depois. Da maternal são Entendeu? maiores. Mas, então, é muito desafiador ser pai. Essa cultura foi criada hoje, né? O papel do pai é ser o provedor. É pôr dinheiro em casa e é a mãe que vai cuidar, é a mãe que vai... Mas né, eu, ensinar. no meu caso, quando eu falo provedor, eu não estou falando só de financeiro, eu estou falando de tudo, né? Da questão da alegria, no mundo da hoje, paz. o pai está preocupado em pôr dinheiro.
Mas é isso aí, o provedor é muito mais do que isso, né? Tem a questão emocional também, ele ter tempo ali com o filho. Muitas vezes para ensinar, né? O pai, o senso de limite, ele né, tem bispo? mais autoridade, né? Ali para ensinar, e os pais não conseguem cumprir esse papel hoje, né? Mas por mais que seja difícil, que é o que eu ia arrematar, é difícil, é desafiador, ninguém foi preparado para isso. Mas faz parte da sua missão de vida. É o que vai te transformar naquilo que você nasceu para ser no futuro, né? Então, por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, é possível. E eu acredito, eu não sou mãe, mas eu acredito que cada desafio pequenininho vai te transformando e te tornando capaz para os desafios que vão trazer a próxima fase, né, bispos? É isso mesmo. E aí o outro ponto importante que eu quero pensar ali do vídeo é: Abraão não teve um pai que tinha a bênção de Deus, e Deus começa a partir de Abraão, né? Então, tem muita gente que, por não ter tido um pai, por não ter tido um lar sólido, a pessoa ela se tornou vítima, né? Então ela se vitimizou: não tive pai, eu nunca fui ensinado, eu não tive um lugar. E a partir dali ela acha que a vida dela vai dar errada, às vezes até inconscientemente. Mas é importante a gente falar aqui, você saber que a partir do momento que Jesus entra na sua vida, a partir do momento que você tem o seu Pai Celestial, ele consegue cuidar de você e mudar a sua história a partir dali, né? Então, aquilo que meu pai não me deu, aquilo que eu não tive no meu lar, eu posso dar a partir de mim. Meu filho vai ter. Meu filho vai viver aquilo. Meu filho vai receber aquilo. Aquilo que eu não vou repetir a minha história, né? Eu não vou ser um pai ausente. Se meu pai saiu de casa e me deixou sozinho, eu não vou repetir essa história. Eu vou ter uma história nova dentro da bênção de Deus, né? E é tão forte que você não faz só com seu filho, né? A pessoa que recebe a bênção de Deus, ela também fica livre para transformar até a vida desse pai, né? Então você é o líder 360, você faz não só com seus filhos, com as suas gerações próximas, mas também com a anterior, né? Eu vi muito isso acontecer com meu pai. Meu pai, ele se converteu, pode dizer que se converteu, teve experiência com Deus, foi mudado, e ele trouxe não só assim, eu acho que eu nunca tive muita dificuldade no meu relacionamento com Deus, porque o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito boa. Mas eu vejo ele também com os irmãos e ele com especialmente também o pai dele, né? Na vida do meu avô, assim, meu pai fez muito isso de trazer a bênção de Deus também para esse lugar. E isso também é forte. Estava pensando aqui, quando eu estava à frente de uma igreja, eu lembro que nessa igreja as pessoas eram muito inconstantes emocionalmente. Os líderes começavam a fazer um trabalho e rapidamente eles desistiam e queriam sair, né? E aí eu uma vez parei para pensar, falei, peraí, como que é a história do pai de vocês? E aí naquele ano tinham 3 pessoas no meu discipulado, no momento de treinamento ali, na reunião de treinamento, que estavam conhecendo os pais, estavam conhecendo o pai adulto já. Então, a menina que já estava adulta e estava conhecendo o pai, e aquilo estava trazendo para ela muitas respostas que trariam depois a firmeza espiritual. Então, talvez você em casa está com dificuldade da sua vida com Deus, da sua vida de oração, do seu tempo na fé, inconstante, você não entende por que você está motivado, de repente você desmotiva. Às vezes o que precisa ser investigado é a relação com o pai, né, bispos? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar pra gente, por favor. Infelizmente, parte do nosso relacionamento com Deus é permeado com o nosso relacionamento com o nosso pai. E muitas pessoas, pela ausência de um pai, com certeza você já ouviu isso várias vezes, a ausência de um pai ou o sofrimento que se passou com um pai, transfere esse mesmo relacionamento para Deus, o pai. É por isso que nós precisamos conhecer e receber a paternidade de Deus para termos um relacionamento que nos dá identidade e destino. Eu amo que a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Me entristece ver que muitas pessoas usam esse texto como a escolha de Deus para comigo e para você, como uma escolha para um projeto, a escolha para um propósito, a escolha para uma missão, a escolha para tudo, menos a escolha para um relacionamento. Mas a escolha de Deus para mim e para você foi para isso: relacionamento, filiação, pai e filho. Pare de olhar a escolha de Jesus para você como um projeto. Eu vou ser isso, como um destino. Deus vai me dar isso. Não, a escolha de Deus por nós começa num relacionamento de filiação, paternidade, filha e pai.
Nós precisamos entender que quando temos essa dificuldade de perceber que a escolha de Deus começa por relacionamento, é porque talvez... Olha aí, importante isso, né? Essa interpretação, né? Porque Deus nos escolheu, né? Então, às vezes, nosso pai nos abandonou, nosso pai não foi aquele pai presente, mas Deus te escolheu. E eu já ouvi uma vez não só de uma pessoa, mas de várias, né, que adotaram uma criança, que quando você engravida, você não escolhe se vai ser homem ou mulher, como que vai ser aquela criança. Quando você adota, não, você escolheu adotar, você fez uma escolha por aquela criança, né? E nós recebemos a adoção de filhos, né? Deus nos adotou e Ele escolheu nos adotar. Ele olhou para nós e falou, não, do jeito que você está aí, do jeito que você é, eu quero você comigo, eu quero ser o seu pai, eu quero suprir você em tudo que você não recebeu na sua vida, né? E muita gente tem essa dificuldade, né? É o oposto. Devia ser o oposto, né? Em vez de eu olhar para Deus e falar, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, Deus vai repetir, vai fazer a mesma coisa que meu pai fez. Não quero Deus. Não, devia ser o contrário. Eu devia olhar para Deus e falar, Deus está me escolhendo, Deus está me chamando, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Eu vou ter a chance de ter aquilo que o meu pai não pôde me dar, né? Às vezes a gente acostuma com a relação humana, né? A relação com meu pai que é falho, que é humano, que também teve as dificuldades dele com o pai dele, eu julgo por essa relação e esqueço que a relação com Deus é diferente, porque Deus é perfeito. Deus não teve pai antes dele, é ele se basta, né? Você tem um livro aí, Aninha, para apresentar para a gente? Livro, gente, O Desígnio de Deus para Você, do Bispo Robson Rodovalho, Alcançando Lugares Altos. Esse livro fala sobre propósito. Se você está buscando qual é o seu propósito, por que você foi criado, esse livro vai te trazer muitas respostas. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Gente que deixou um legado. Essa geração, nossos filhos. Quem aqui é da época que o vizinho tinha autoridade sobre nós? Levanta a mão. Isso aí, vizinho. Se o vizinho nos visse fazendo alguma coisa errada, ele diria, vou falar para o seu pai. Pronto, desgraçou a nossa vida. Mim, fala não. Hoje em dia, se o vizinho falar, vou falar com o seu pai, sabe o que o filho fala? Se você achar ele, fala que eu estou precisando falar com ele. Hoje nós precisamos de gente corajosa para deixar uma nova geração, para dar sequência à nossa fé, aquilo que nós construímos com dificuldade. Mas o que nossos filhos esperam de nós? Que nós sejamos homens. Porque foi isso que nós esperamos de nosso pai. Quando alguém queria bater na gente na rua, o que a gente falava quando a gente era pequenininho? Eu vou chamar meu pai. Você vai ver se o meu pai não vai quebrar sua cara. E você está andando nessa bicicleta, o meu pai vai me dar uma melhor. E você está comendo esse iogurte, eu vou falar com meu pai vai comprar um para mim. Ele nem falava mãe, era pai. O pai podia ser franzino, mas era o mais forte de todos. Porque nós tínhamos referência paterna. Olha o que a gente virou. Um homem. O pai hoje, para entrar no quarto de filho, tem que bater. Não é assim, meu filho. A casa de quem? Quem é que bota o feijão? Não é tu? E tua mulher? Então, no quarto do filho, é assim, ó. Mão na cabeça, maluco, encosta! Tira a mão do teclado. Aqui chegou a autoria. Invasão. Privacidade, meu filho, você vai ter na sua casa. Aqui o bagulho é doido, a casa caiu, mão na cabeça, encosta e abre as pernas. Vou dar logo uma geral. Muito bom, né? Muito bom o vídeo do Pastor Cláudio Duarte. Mas é isso, né? Mostra o retrato dessa geração que a gente vive hoje, né? Que diferença, né? O primeiro pai querendo estar presente em tudo, né? E o segundo pai nem ali tá, né? Que triste. Eu estava vendo um post esses dias falando sobre a diferença das gerações, que a nossa geração, os nossos pais, foi a geração de ferro. É a gente, né? Eu e o Cristiano, que tenho mais de 40, e a geração que está vindo hoje é a geração de cristal. É aquela geração frágil, que você não pode chamar a atenção, você tem que bater no quarto para entrar. Não estou falando ali que a gente vai deixar, né, de ser mal educado e, né, fazer isso, mas que hoje, muitas vezes, os papéis estão ficando invertidos dentro da nossa própria casa. Muitos pais estão deixando que os filhos determinem certas coisas dentro de casa, quando, na verdade, os pais têm que, né, voltar, colocar a autoridade sobre suas mãos e
Impor, não, querido, aqui, igual a gente falou lá em casa com o Samuel, falou, meu filho, ó, aqui quem manda é eu e seu pai, entendeu? Quando você estiver na sua casa casado, você pode fazer o que você quiser, comer o que você quiser, ficar 3 dias sem tomar banho, deixar de arrumar a casa, mas enquanto você estiver aqui, vai ser do nosso jeito. Então, assim, a gente está criando essa cultura, para ele entender quando um dia ele vai ser pai. Né, entendeu? Então, a gente precisa passar isso para as próximas gerações. Não pode ser deixar tudo muito leve, entendeu? Porque senão perde as coisas. E isso requer muita segurança dos pais, né? Se as Eu pessoas vejo que é muito fruto da soubessem, insegurança, né? se as pessoas soubessem o quanto isso é importante para a criança, para o adolescente, saber que existe um limite, porque o limite mostra que tem alguém cuidando de você. Quando você fala, não pode fazer isso, opa, então tem alguém olhando para o que eu estou fazendo, então vou fazer certo, porque Tem alguém você... preocupado, né, com o que vai acontecer na minha vida, né? O lugar... E os pais acham que não, se eu ficar pondo muito limite, eu vou perder meu filho. Vou Você perder, perde, é o contrário, é quando não põe, né? É o contrário. É tempo de pôr limite, gente. Esse é o momento. Claro, tem que respeitar a individualidade da criança, do adolescente, né? Privacidade, é importante isso. Mas os limites têm que ser claros, as regras têm que ser claras, elas têm que ser dadas... Tem que ter sido dadas pelos adultos. Criança não dita regra, adolescente também não, né? Mas é o oposto que a gente vê muito hoje em dia. Infelizmente, né? E os pais naquela intenção até boa ali, né? De, mas eu estou tão ausente, eu estou trabalhando tanto, aí eu vou chegar em casa, ainda vou pôr limite no meu filho, ainda vou brigar com ele. Não, toma aqui, filho, faz o que você quer. Aí está criando pessoas que não sabem ouvir não. Mas, às vezes... E aí lá fora, no mundo... vai ter muito não. Mas às vezes, muitas vezes, um adolescente, ele só queria, era um limite na vida dele. Eu queria tanto que meu pai fosse assim comigo, ele não é, entendeu? Queria que meu pai me ligasse. É. Eu já Uma vejo... coisa que todo mundo aqui já pensou um dia é que depois que a gente cresce, a gente agradece, né? Às vezes a gente teve aquela fase rebelde, não, meu pai não deixou fazer isso, deixou fazer aquilo. Mas depois que você cresce, você agradece, ainda bem que meu pai foi assim, ainda bem que meu pai cuidou de mim, né? Bom, gente, estamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado aí desse tema, né? Possa ter ajudado você. Muita gente pergunta, eu quero ir num culto da Igreja Sara Nossa Terra, como que eu faço? Você que está por todo o Brasil, é só você entrar no site saranossaterra.com.br, você vai lá em igrejas, você faz a pesquisa e encontra o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Quem está em São Paulo, Bispo Camilo, como é que faz para conhecer a gente? Você que está aqui em São Paulo, como o Bispo Cristiano disse, pode vir aqui na Rua Augusta, número 2027, todos os domingos às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Nós estamos esperando você para receber uma palavra de Deus que vai transformar a sua vida. É isso aí. Deixa aí o seu like, você que está pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo. É muito importante receber o seu feedback, tá joia? Chegamos ao final. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fica na paz.